Fala pessoal, aqui é o professor Pedro do canal Que Me Ajuda e nesse vídeo nós vamos falar sobre os alcadienos ou dienos. No vídeo passado nós falamos sobre os alcenos, que são os hidrocarbonetos que têm apenas uma ligação dupla. Já os alcadienos, eles são hidrocarbonetos que possuem duas ligações duplas em sua cadeia, como vocês podem ver nesses três exemplos. Se nós formos analisar a fórmula estrutural e a fórmula molecular dessas cadeias, sempre que nós temos na fórmula estrutural duas ligações duplas, nós teremos um padrão na fórmula molecular. Vamos ver o primeiro caso. Nós teremos 3 carbonos e 4 hidrogênios. No segundo caso, nós teremos 4 carbonos e, por sua vez, 6 hidrogênios. E no terceiro caso, nós temos 5 carbonos e 8 hidrogênios. Percebam que, conforme o número de carbonos aumenta, o número de hidrogênios também aumenta, mas o número de hidrogênios sempre será 2 unidades menor que o dobro de carbonos. Então, por isso, nossa fórmula geral pode ser CnH2n-2, em que N é o número de carbonos na cadeia. Vamos agora para o seguinte exemplo. Qual a fórmula molecular do composto nona 3,5-dieno? Nós não estudamos ainda a nomenclatura dos alcadienos, nós iremos estudar daqui a pouco. Mas, só por sabermos que o nona significa que ele tem 9 carbonos, nós já podemos obter a fórmula molecular dele. Então, se ele tem 9 carbonos, e a fórmula geral dos alcadienos é CnH2n-2, esse alcadieno será um C9H2 vezes 9 menos 2, então C9H16. Essa será a fórmula molecular do composto nona 3,5-dieno. Vamos agora estudar a nomenclatura dos alcadienos. Nós já vimos que a nomenclatura dos compostos orgânicos é obtida utilizando o prefixo, que indica o número de carbonos, a saturação, que indica o tipo de ligação, e o sufixo, a função orgânica. No caso dos alcadienos, nós temos que observar principalmente que na saturação nós teremos ligação dupla, porém nós temos duas ligações duplas. Utilizamos então o prefixo di para indicar que são duas ligações duplas, além do en. Então, nesse caso, nós iremos utilizar o di-en para indicar que são duas ligações duplas. Podemos então utilizar algumas regras para obter o nome dos alcadienos. A primeira é, na nomenclatura dos alcadienos, sempre utilizaremos a terminação di-eno. Di significa que são dois, En, ligação dupla, e O, um hidrocarboneto. Então, trata-se de um hidrocarboneto com duas ligações duplas. A cadeia principal deve ser a mais longa a passar obrigatoriamente pelas duas ligações duplas. E a numeração da cadeia principal deve ser feita de modo que os números das posições das ligações duplas e das ramificações sejam os menores possíveis. Essas regras são semelhantes a que aprendemos nos alcenos, porém agora nós temos duas ligações duplas. Vamos agora fazer o nosso primeiro exemplo. Qual o nome da seguinte cadeia? Percebam que a cadeia é formada por 4 carbonos. Já sabemos que quando temos 4 carbonos, a cadeia será chamada de bute. Além disso, nós temos duas ligações duplas, será um dieno. Porém, nós temos que indicar em quais carbonos estão essas ligações duplas. A primeira ligação está no carbono 1 e a segunda ligação está no carbono 3. Então, o nome dessa cadeia vai ser bute 1,3-dieno. Esse é o nome da IUPAC para essa cadeia. Se nós considerarmos a nomenclatura antiga, o nome dessa cadeia seria 1,3-butadieno. Vamos agora fazer um exemplo um pouco mais complicado. Qual o nome da seguinte cadeia? Vemos que essa cadeia é um pouco maior que a anterior, além disso ela possui uma ramificação. Vamos seguir as mesmas etapas que utilizamos até agora. Então, na nossa primeira etapa, vamos definir qual a cadeia principal. A cadeia principal é a cadeia mais longa, que contempla as duas ligações duplas. Nesse caso, nossa cadeia mais longa ela possui 8 carbonos. Vamos observar agora se a nossa cadeia principal está numerada de forma correta. Para numerar a cadeia, nós temos que considerar as duas possibilidades e vamos escolher aquela em que apresenta a menor numeração para as ligações duplas. Dessa primeira forma, numerando da esquerda para a direita, nós vemos que
A primeira ligação dupla está começando no carbono 3 e a segunda no carbono 6. Se nós numerarmos da direita para a esquerda, a primeira ligação dupla ela começará no carbono 2 e a outra no carbono 5. Então, ao enumerar da direita para a esquerda, nós vamos ter números menores para discriminar os carbonos das reações. Então nós vamos optar por essa numeração começando da direita e indo para a esquerda. Uma vez que já foi definida qual a cadeia principal e qual a numeração dessa cadeia, podemos então dar um nome a essa cadeia. Podemos observar que ela tem 8 carbonos, então vai se tratar de um octa. Além disso, tem duas ligações duplas dieno. Nós temos também nessa cadeia uma ramificação que é um metil. Então agora, ao nomearmos essa cadeia, inicialmente iremos indicar a qual carbono a nossa ramificação está ligada, na sequência, que se trata de uma cadeia com 8 carbonos, em seguida a indicação dos carbonos aos quais temos as ligações duplas, então o nome dessa cadeia fica 4-metil octa 2,5 dieno. 4-metil quer dizer que eu tenho no carbono 4 a ramificação metil, em uma cadeia de 8 carbonos, octa, e que nos carbonos 2 e 5 eu tenho duas ligações duplas. Se nós formos fazer a nomenclatura antiga, a única mudança vai ser que o 2,5 vai sair do meio do nome octadieno e vai ficar após a ramificação. Então vai ficar 4-metil 2,5 octadieno. Nesse vídeo nós estamos falando especificamente dos alcadienos, que também são chamados de dienos, mas nós também temos os trienos, tetrenos e outros, que são os polienos, ou seja, aqueles hidrocarbonetos que possuem mais de uma ligação dupla em suas moléculas. E a nomenclatura desses compostos segue as mesmas ideias vistas até aqui. Vamos fazer então um exemplo para um polieno. A nomenclatura desse composto vai seguir exatamente as mesmas regras que vimos até então. Percebam que ele tem 3 ligações duplas, mas como nós temos uma cadeia não ramificada, basta numerar essa cadeia e obter o nome a partir dela. Nesse caso, a numeração dela já vai me dizer que eu tenho uma ligação dupla no carbono 1, uma ligação dupla no carbono 3 e outra no carbono 5. A numeração inversa também dará o mesmo resultado, então nesse caso nós podemos utilizar essa numeração. Como se trata de uma cadeia com 6 carbonos, o nome vai começar com hexa. Além disso, nós temos 3 ligações duplas, vai ser tri. E como nós temos ligações duplas, é eno. Então nós temos um hexatrieno. Falta apenas indicarmos em quais carbonos estão as ligações duplas. Nós temos uma no carbono 1, outra no carbono 3 e a outra no carbono 5. Então a nomenclatura e o PAC para esse composto vai ser hexa 1,3,5 trieno. E a nossa nomenclatura antiga fica 1,3,5 hexatrieno. Perceba que eu sempre vou separar os números com vírgula e vou separá-los dos textos utilizando o hífen. Vamos agora fazer mais um exemplo. Esse é um exemplo um pouco mais complexo. Qual o nome e o PAC do seguinte composto? Percebam que é um composto que tem duas ligações duplas, então é um dieno. Além disso, ele possui 3 ramificações. Mas vamos seguir as mesmas etapas que estudamos até aqui. A primeira delas é definir qual a cadeia principal. A nossa cadeia principal vai ser a cadeia mais longa, que contém as duas duplas ligações. Nesse caso, a cadeia principal possui 7 carbonos. Agora vamos ver se a numeração está condizente. Se o número do carbono que indica as duplas ligações é o menor possível. Nesse caso, só é observar que a dupla ligação está sendo iniciada no carbono 1. Então, nesse caso, o carbono 1 é a menor numeração possível. Então, agora podemos construir o nome desse composto. Como se trata de um composto com 7 carbonos, é um hepta. Ele possui 3 ramificações, 2 metis e 1 etil. E além disso, se nós formos observar, 2 ligações duplas é um dieno. Vamos agora para construir o nome. Primeiro, indicar por ordem alfabética as ramificações e na sequência a cadeia principal. Nas ramificações nós temos um etil ligado ao carbono 4 e 2 metis ligados ao carbono 2 e ao carbono 4. Além disso, é uma cadeia com 7 carbonos, hepta,
E no carbono 1 e no carbono 5 nós temos duas ligações duplas, então trata-se de um dieno. Vamos agora para o resumão de tudo que estudamos. Nesse vídeo nós vimos os alcadienos, que são hidrocarbonetos acíclicos que contêm duas ligações duplas em sua cadeia carbônica, como no exemplo abaixo. Na nomenclatura desses compostos, nós sempre utilizaremos a terminação dieno. Di significa duas, eno ligação dupla. A cadeia principal deve ser a mais longa e passar obrigatoriamente pelas duas ligações duplas, e a numeração da cadeia principal deve ser feita de modo que os números das posições das ligações duplas e das ramificações sejam os menores possíveis. Nesse exemplo, nós temos um buta 1,3 dieno. Esse 1,3 indica em quais carbonos estão as duplas ligações. Encerramos aqui mais um vídeo e no próximo vídeo nós iremos estudar mais um hidrocarboneto, os alcinos. Até lá!